Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Sobrice pelo convite e parabenizar por esse tipo de podcast que, na minha opinião, ilustra o que a gente pode oferecer de melhor no tratamento oncológico, já que a gente está falando de uma mesa multidisciplinar. E antes da gente começar a apresentação do caso, gostaria de apresentar os membros aqui da mesa, seguindo ali a ordem: Dr. Antônio Alencar, grande amigo, colega oncologista, conterrâneo, a gente trabalha muito no dia a dia em São Luís. Danilo Rocha também, grande amigo, companheiros de residência, fera aí na radiologia intervencionista. E Dr. Márcio Boff, grande referência na cirurgia hepatobiliar do Rio Grande do Sul. É um prazer enorme a gente poder estar compondo essa mesa aqui junto. E já começando a apresentação do caso, uma paciente do sexo feminino, 38 anos, iniciou um quadro com dor no hipocôndrio direito e uma queixa de constipação. Essa paciente realizou uns exames de imagem, que eu vou mostrar a seguir, e também acabou fazendo uma colonoscopia que confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e com esse perfil molecular. Então, ela tinha um BRAF mutado, o Carrais era mutado e não tinha estabilidade de microsatélite. Antes de ouvir a opinião do Dr. Alencar, eu queria mostrar o exame dela de estadiamento para a gente poder aprofundar um pouco mais a discussão do caso. Então, aqui a tomografia de abdômen de entrada dela, a gente vê múltiplas lesões, um grande volume de doença ali, sobretudo no segmento 8 e 4, mas boa parte dos segmentos hepáticos acometidos, exceto o 3 e o caudado. Eu vou passar aqui para alguns highlights, para a gente ter isso em mente, o volume de doença hepática que ela tinha. É importante frisar que o volume era exclusivamente hepático, não havia nenhum outro sítio de doença extra-hepática. Então, os 3 primeiros slides mostrando, as 3 primeiras imagens mostrando, superiores, mostrando a maior carga tumoral que ela tinha ali no segmento 8 e 4, mas a gente vê acometimento também de segmento 5, 6, 7, e havia também 2 lesões no segmento 2, e mais na foto inferior à direita, a gente vê o tumor dela primário. Alencar, diante desse cenário, como iniciar, qual esquema de quimioterapia fazer, como a gente conduz? Bem, esse é o tipo de caso que angustia bastante um oncologista clínico, né? Primeiro, uma paciente jovem, com muito volume de doença no fígado, mas doença exclusivamente hepática, e com perfil molecular bastante desfavorável, que é com BRAF mutado. A gente sabe que esses pacientes têm um prognóstico pior, têm uma doença extremamente agressiva, e a gente normalmente, esse é o paciente com doença já sincrônica, que a gente começa o tratamento com tratamento sistêmico. A paciente que precisa de tratamento sistêmico, mas a gente sempre é desejoso de que essa paciente ela possa em algum momento ser convertida para a cirurgia das metástases hepáticas, embora a gente saiba que nesse perfil molecular tem um prognóstico pior. E a gente começa o tratamento de maneira mais agressiva com o BRAF mutado, embora a gente faz combinações bem mais agressivas, por exemplo, em primeira linha, Fofoxire com Avastin, a gente sabe que tem os anti-BRAFs estão liberados para a segunda linha, mas mesmo com esse tratamento mais agressivo, o prognóstico desses pacientes é pior do que os pacientes que não têm mutação de BRAF. Então, esse paciente, para a gente pensar em uma conversão, inicialmente, quando a gente olha, a gente já pensa, esse paciente não vai converter. Para precisar de uma conversão, precisa de bastante interação interdisciplinar e tratamentos, associação com tratamentos locais. E a gente sabe que na literatura a gente não tem uma evidência tão grande de aumento de sobrevida, de associação de terapias ablativas com terapia sistêmica nesses pacientes, mas em relação à sobrevida, mas em relação à taxa de resposta aumenta bastante, e controle de doença. Então, esse paciente é o tipo de paciente para a gente tentar um pouco de tudo, e tentar convertê-lo. E assim começou, em maio de 2023, ela
iniciou justamente esse esquema que você acabou de comentar, do Fluoxetine mais Avastin. E aí ela foi reavaliada após 4 ciclos. Eu não tenho essas imagens agora, porque basicamente não houve grandes alterações em relação ao estadiamento, exceto 2 coisas que mudaram. O tumor primário houve uma redução significativa, e as lesões hepáticas, que já eram muito necróticas no estadiamento inicial, mas havia um componente sólido, e elas se tornaram um pouco mais necróticas, né? E aí, após essas 4 avaliações, o caso foi levado em discussão do Tumor Board e foi discutido as possibilidades terapêuticas. Doutor Márcio, quer comentar de alguma questão cirúrgica, se havia algum espaço na cirurgia nesse momento do estadiamento, após essa reavaliação após 4 ciclos? Não, perfeito. Quanto à condução ali desses pacientes que são já metastáticos, eu acho que iniciar sempre no tumor board, a gente tentando viabilizar o melhor tratamento. Essa é um paciente considerada inoperável no primeiro momento, que a gente vai tentar converter, e aí sim todas as terapias necessárias sendo oferecidas, melhor esquema com a melhor resposta. Ela iniciou realmente com um esquema que tem as melhores taxas de resposta, com quimioterapia sistêmica. A gente sabe do perfil molecular, ruim prognóstico, a gente sabe que deixar esse paciente com tratamento sistêmico exclusivo, a sobrevida dela vai ser extremamente curta. Então, a tentativa de ofertar o melhor possível para esse paciente faz parte do que já foi oferecido ali. Nesse momento, eu concordo, iniciamos quimioterapias sistêmicas, avaliamos a primeira resposta em 4 ciclos, eu acho que não deixar passar muito mais disso para fazer a primeira reavaliação. E aí sim, botamos de novo as cartas na mesa, assim, estamos falhando em alguma coisa, o que a gente pode melhorar? E aí sim vem a sequência do caso, eu acho que vale o que vocês decidiram naquele momento, sem dúvida o multidisciplinar é a carta mãe sempre de decisão ali, o voto de Minerva, e acaba levando para a sequência ali. Não devia estar obstruído nem sangrando, Não, então é um paciente ainda que tem mais esquema de quimioterapia para a gente discutir, provavelmente pensar qual é as próximas abordagens com ela ali. E aí, nesse momento, foi rediscutido o caso, e os oncologistas eles foram muito firmes em não querer, eventualmente, interromper o tratamento sistêmico para fazer uma programação cirúrgica, uma eventual programação cirúrgica das metástases hepáticas. Então, o que a gente discutiu foi, já que não pode suspender a quimio para eventualmente preparar ela para uma cirurgia hepática, a gente pode oferecer terapias loco-regionais e intra-arterial, e a gente pensou em associar radioembolização, tratando todo o lobo direito e segmento 4, em uma dose mais alta do que habitualmente a gente faz, para eventualmente até conseguir hipertrofiar o que seria o remanescente hepático, segmento 2, 3 e o caudado. E não se esquecendo de tratar as 2 lesões que tinham no segmento 2 que iriam ficar com o remanescente hepático, e a gente não poderia deixar isso para um outro momento, ela ir para a cirurgia sem isso ter sido tratado previamente. Então, assim, a gente fez. O que fazer primeiro, né? A ablação ou a radioembolização? E eu acho que essa resposta não existe. E o racional que a gente seguiu foi o que autorizar primeiro, a gente faz. E o que foi autorizado primeiro foi a ablação, e aí vem essa imagem, e aí eu deixo aqui um pouco para o Danilo comentar esse pesadelo que foi o nosso começo de relação, vamos dizer assim. A conduta apresentada do tratamento das lesões em lobo esquerdo, pensando na hepatectomia à direita, ela é muito acertada. Pelo que a gente está vendo na imagem, a gente tem um hematoma subcapsular, muito provavelmente decorrente de algum dano pela punção no momento da ablação. Hoje, atualmente, a gente tem 2 principais meios para a realização da ablação, que é a ablação por radiofrequência e micro-ondas. Micro-ondas, na minha experiência pessoal, é preferível. A zona de ablação ela é uma zona mais uniforme,
Porém, a antena da micro-ondas ela é um pouco mais espessa. Então, assim, não é incomum que tenhamos alguns acidentes de punção e evolução com hemorragia, com a punção com a antena um pouco mais espessa. Então, aí, justamente a gente optou pelo micro-ondas por esses motivos já mencionados. E aí, durante a ablação da primeira lesão, já foi identificado esse sangramento. A gente levou, obviamente, teve que interromper o procedimento, levou para a paciente para hemodinâmica, e aí essas imagens aí, na imagem à esquerda, esse pseudaneurisma na topografia do segmento 4, e seguido de embolização, a imagem à direita com controle do pseudaneurisma. A gente utilizou cola aqui. Embora tenha sido um sangramento muito relevante, essa paciente ficou internada 4 dias e foi de alta, casa bem. Nesse meio tempo, a radioembolização foi autorizada e pouco menos de um mês a gente partiu para seguir o tratamento planejado, embora a gente teve essa intercorrência na ablação. Aqui a imagem do PET pós-injeção de ítrium, onde a gente vê que vai demonstrar a captação do ítrium onde a gente injetou, né? Então isso aqui é o que confirma o planejamento que a gente fez previamente e o resultado final. Deixar aqui o Danilo comentar um pouco o que ele está vendo. E desculpa um pouco, essa imagem foi gravada pro celular, eu não tinha ela no Pax, então eu tive que trazer essa gravação do celular. A imagem, ela demonstra a deposição, né, do ítrio, que pela deposição que a gente vê, teve uma eficácia. Toda a lesão inicial, ela tem uma deposição, um volume de deposição aceitável e muito provavelmente com uma boa resposta pós-tratamento. A gente ficou muito satisfeito com esse controle, aquilo, o 2 e o 3 sem nada de ítrio, obviamente, que era o planejado, o caudado também, e a gente utilizou uma dose elevada de ítrio e a gente ficou satisfeito com esse controle do PET imediato. E aí, nesse meio tempo, ela seguiu praticamente tratamento cirúrgico mensal, né? Começou pela ablação em outubro, radioembolização em novembro. Em dezembro se entendeu que era o momento de fazer a colectomia do tumor primário, e assim foi feito. Foi uma cirurgia feita robótica, e a paciente evoluiu também super bem, sem nenhuma intercorrência com a colectomia. E aí chegou a hora de consertar aquele primeiro erro lá de trás, né? Então, a gente fez a ablação no mês seguinte da colectomia, e aí é um controle, agora com uma zona de ablação adequada, envolvendo aquelas lesões que estavam no segmento 2. Lembrando que nesse meio tempo, as lesões do lobo direito estavam super bem controladas. O lobo esquerdo cresceu, mas de longe não cresceu o suficiente para eventualmente ir para uma cirurgia. E aí, paciente com doença super controlada, lesões do remanescente controlado, obviamente a gente precisa começar a conversar sobre o tratamento cirúrgico, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer da conversão dessa paciente. Doutor Márcio, aqui nesse momento, alguma preferência técnica de ALPs eventualmente, ou alguma embolização de porta? Sim. Caso complexo, sem dúvida ali, né? Experiência de utilização de radioembolização e o que fica isso no remanescente hepático, o que tem de escape e o que tu tenta fazer com uma hipertrofia, acho que a gente tem pouca experiência ou quase nenhuma, né, da utilização de radioembolização com a intenção de hipertrofiar o outro lado, então não foi feita nenhuma técnica ainda de embolização nem portal, nem provavelmente das veias suprahepáticas, fazer uma exclusão total ali, né, de vascularização do lobo direito, e muito pouco a hipertrofia aconteceu ali. Então a gente ainda precisa de alguma coisa a ser feito. ALPS, primeira pergunta, eu tento deixar sempre como segunda opção,
na falha ou precisam uma hipertrofia muito maior de 150% daquele parênquima hepático, 120 a 150 ali, mas tento deixar como alternativa. Então, a intenção primeira seria a embolização portal, fazer deprivação ou não, questão ainda em discussão. A gente usou logo no lançamento do que era a deprivação, a gente começou a fazer vários casos e isso a gente viu que não teve uma hipertrofia tão maior quanto a gente gostaria, a gente não converteu tantos casos a mais do que a gente precisaria. Então, eu pensaria em embolização portal no primeiro momento, daria mais algum tempo de químio e ver a resposta desse parênquima para ver o que aconteceria. E aí sim, na sequência, se não acontecesse, deprivação ou até mesmo discussão sobre o ALPS ali, que eu acho que vocês devem ter optado por embolizações ali no primeiro momento. Nesse meio tempo, antes da gente até chegar no desfecho final, vamos dizer assim, houve uma mudança no esquema da químio, né? Então, em janeiro mesmo, logo após a ablação, foi entendido que deveria entrar no esquema de manutenção com o FOLFIRI. Algum comentário a respeito? O que a gente faz nesses pacientes é desintensificar a quimio, né? Quando você começa com FOLFOXIRI, que é um esquema triplo, mais Avastin, né? Mais o bevacizumab. Então, assim, o paciente não aguenta muito tempo com aquele esquema. Então, assim, normalmente fazem muita neuropatia com oxaliplatina e também o risco de dano hepático pela quimioterapia é maior quando você usa oxaliplatina e irinotecan. Né? Cada um faz um dano diferente. E aí você está pensando em abordar pior. Então, a gente desintensifica um pouco a quimioterapia. Ótimo. Então, aqui é a volumetria pré qualquer intervenção, né? E o que a gente vê é que o remanescente hepático tinha cerca de 354 ml e isso correspondia a 22%. Algum comentário, doutor Márcio, sobre esses valores? Num paciente que já recebeu um bom volume de quimioterapia, eu não pensaria em operar com 21% de fígado remanescente. Independente de ser um paciente jovem, com parênquima sem nenhuma lesão prévia por outra doença, não é um paciente superobeso ali que tu vê que está com o fígado não impregnado por gordura, mas já tem várias doses de tanto oxali quanto irinotecan e a gente sabe que isso aumenta a maior mortalidade perioperatória. Então, eu precisaria de mais volume. Queria chegar a uns 35% ali de volume, 30%, 35% pelo menos para se pensar. Se somar todos os esquemas de quimioterapia que ela fez ali, talvez a gente tivesse até mais volume mesmo para garantir um pós-operatório tranquilo dela. E aí, Danilo, então, nesse cenário, volume inadequado... Como comentado anteriormente pelo Tomásio, como não foi tentado ainda a embolização portal e deprivação venosa, valeria muito a pena sim. O efeito pode ser até sinérgico, né? Como foi feito uma radioembolização com ítrio, numa dose mais alta, que realmente não tem grandes estudos, mas os que demonstram que existe uma hipertrofia associada, mas o nexo temporal é um pouco maior do que a deprivação venosa. Ou seja, tem um tempo de espera de mais ou menos 2, 3 meses para ter uma hipertrofia. Não é o nosso caso, a gente não tem como esperar tanto. Então, assim, eu creio que a deprivação venosa, a embolização portal vai nos dar um auxílio nesse crescimento do fígado esquerdo. A gente, nesse momento, entendeu que a radioembolização já não tinha mais nenhum papel de eventualmente causar uma hipertrofia do remanescente, porque já tinha se passado mais de 6 meses e não teria mais efeito na hipertrofia desse remanescente. E aí a discussão é embolização portal versus deprivação. E aí tem alguns trabalhos que favorecem a deprivação venosa para atingir um crescimento maior e uma taxa de, obviamente, no final das contas, levando a uma conversão cirúrgica maior. Então, como a gente entendia que ela precisava crescer muito, como o Dr. Márcio comentou aqui, ela ainda tinha que atingir ali pelo menos 30%, a gente decidiu investir tudo e optou por fazer realmente a deprivação venosa. Então, aqui só as imagens ilustrando, né? A gente começou pela embolização portal, era até um caso um pouco desafiador, porque
o tronco da porta direita era muito próximo da esquerda, então tecnicamente difícil, e a gente associou também a embolização do segmento 4. Tá? Tinha lesão no segmento 4, a gente tinha um receio de não embolizar a lesão, o segmento 4 e de eventualmente até as lesões do segmento 4 crescerem. E obviamente também é um pouco controverso, mas a gente associar também uma hipertrofia maior do 2, 3 e o caudado embolizando o 4. E aqui a imagem final, a porta embolizada, o cache de cola na porta. A gente consegue também ver o cache na veia hepática direita da cola e o Amplatz é o plug que a gente utiliza para conter a cola ali bem próximo à inserção na cava inferior do Amplatz. Essa paciente, então, fez uma volumetria com 3 semanas e na volumetria a gente observou um crescimento muito expressivo, tá? Do remanescente, chegou próximo de 600 ml, isso com 3 semanas, e o percentual do remanescente subiu, ficou superior a 30%. Ela até demorou um pouco mais a operar. Depois, uma semana depois, ela fez nova volumetria que mostrou até ainda um crescimento maior. E finalmente ela foi para a cirurgia em maio desse ano, né? Tem pouco mais já de um mês que ela operou. Então, entre o início da químio e a cirurgia foi aproximadamente 1 ano. Felizmente ela conseguiu operar, converteu, e essa paciente já não está mais hospitalizada, está em alta, está de alta, está em casa, e agora segue o acompanhamento oncológico. Obrigado mais uma vez, eu queria agradecer a participação aqui de todo mundo. Eu acho que isso aqui é o que ilustra como a oncologia deve ser praticada no dia a dia, se a gente quer buscar o melhor para os nossos pacientes e a melhor qualidade possível. Obrigado. Obrigado a todos.